porque eu decidi empreender mesmo sem saber quase nada. Eu comecei a empreender sem dinheiro, sem máquina de costura e sem saber quase nada. Mesmo assim, eu comecei. Se você está esperando a hora perfeita, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Lilian e se tu é uma mulher que sonha em empreender, mas sente medo, se compara com todo mundo, ou acha que não tem dinheiro suficiente, fica comigo até o final desse vídeo. Eu decidi empreender mesmo sem saber nada. Talvez minha história seja exatamente o empurrão que você esteja precisando. Eu comecei a empreender não porque eu sabia. Eu comecei a empreender porque a vida me colocou ali. Na pandemia, eu conheci uma senhora que tinha dificuldade de locomoção. Ela usava andador, às vezes cadeira de rodas, e para sair na rua, ela usava tuk-tuk. Eu e uma amiga ajudávamos ela com as coisas da casa. E eram coisas super simples, assim como lavar uma louça, porque ela não conseguia alcançar ali naquela parte por causa da cadeira de rodas. E a casa dela não era uma casa preparada. A casa dela só tinha as rampas de acesso, mas não tinha muito mais do que isso. Tinha algumas coisas de mobilidade no banheiro, enfim, mas não o suficiente. Então tinha coisas que ela não conseguia fazer, como lavar a louça, fazer uma comida, que pra mim é uma coisa super simples, mas pra ela era uma coisa muito difícil. E foi ali que tudo começou. Ela começou a ensinar a gente a costurar. E aí eu comecei na pandemia a costurar as máscaras que a gente usava, sabe? Aquelas. Eu nem tinha máquina de costura, gente. Eu não tinha nada. Zero. Eu me apaixonei pela costura, mas eu ainda não entendia nada, nem de costura, nem de artesanato. Muito menos de negócio. Muito menos de venda, nada. Não sabia absolutamente nada. E mesmo assim eu comecei. Depois eu conheci um projeto muito incrível e eu comecei a aprender mais nesse projeto. Mas mesmo assim ainda sem máquina. Então, o que eu fazia? Eu ia pro curso de costura para fazer as minhas encomendas da semana e também para fazer as coisas que eu levava pra feira. Era cansativo, corrido, mas eu nunca parei e eu nunca desisti. E eu preciso ser muito sincera aqui. Eu tive muito apoio, eu não posso dizer que não, porque sim, eu tive muito apoio dos meus familiares. A minha mãe é meu braço direito, ela é o meu maior pilar. Ela é uma pessoa que ela teve comigo em todos os momentos da minha vida, entendeu? Minhas irmãs, da minha mãe, enfim. E pra mim isso é muito bom, tu ter o apoio, né? E eu não posso dizer que eu não tive apoio de ninguém, porque isso seria totalmente errado. Minha primeira e única máquina de costura, porque eu só tenho uma e eu me viro com o que eu posso, dentro da realidade que eu vivo. Eu tenho uma máquina de costura e quem me deu essa máquina de costura foi a minha irmã, maravilhosa, incrível. Eu amo a minha irmã e eu amo a minha máquina de costura. Eu trato a minha máquina de costura como meu bebê. E eu posso ir ali costurar minha produção e levar para as feiras. Então, para mim, isso é muito bom. Eu não comecei com loja, com estoques, com nada grande. Comecei com retalho mesmo. Eu pegava qualquer coisa ali. Até no curso eu via ali os retalhos no curso. Então eu pegava retalhos do curso. Minha mãe não ia usar porque eu não tinha absolutamente R$0 para começar um grande investimento. E eu, mesmo assim, eu comecei com o que eu tinha. Então eu vi umas camisetas ali com tecido que eu sabia que dava pra cortar, porque eu sempre gostei muito de reaproveitamento de tecido. E até hoje, na minha marca, Laço da Felicidade, eu uso de reaproveitamento de tecido pra fazer as scrunchies da minha marca, que são essas xuxinhas de cabelo que eu uso no meu cabelo. Eu acho isso muito importante e faz todo o diferencial. Eu ia pra feira com muito pouco material, gente, quase nada, não tinha nem a mesa, entendeu? Eu utilizava da mesa das minhas colegas pra mim botar o meu produto em exposição e tive muito apoio das minhas colegas também lá, das gurias que fazem feira comigo do grupo Matriz Criativa. Muitas vezes eu indo de a pé, porque nem sempre eu tinha dinheiro
para o aplicativo. Mas, gente, deixa eu explicar que até hoje eu vou de a pé, tá? Não só porque eu gosto de fazer exercício físico, mas porque é um gasto a menos, sendo que a feira é perto. Levando em consideração que o meu material ele é pequeno, porque eu trabalho com coisas menores, como rosas, flores realistas feitas em cetim, que eu boto na caneta, enfim, várias coisas, e eu faço outros artesanatos pequenos, como a xuxinha de cabelo. Não tem necessidade de eu pegar um Uber, sendo que a minha maletinha ela é desse tamanho, entendeu? E eu tenho uma mesa que eu carrego nas costas. Então eu não vejo necessidade pro aplicativo. E ainda assim, sendo uma empreendedora com pouco recurso, mas com muita vontade. Empreender dá dinheiro? Dá. Mas não é mágica. Tu não vai ficar milionária só porque decidiu empreender. Eu faço isso porque eu amo, não porque eu acho que vou ficar rica da noite pro dia. E talvez seja isso que esteja te travando. A ideia errada de que tu precisa ter tudo pronto para começar. Tu não precisa de hora perfeita, ela não existe. Decidir parar de se comparar, decidir parar de esperar, decidir começar com o que tu tem. Não porque é fácil, mas porque é possível. Se esse vídeo falou contigo de alguma forma, já deixe teu like, isso já ajuda o canal. Nada é de quem empreende sem romantizar. Comenta aqui embaixo o que te impede de começar hoje. E se tu conhece uma mulher que precisa ouvir isso, compartilha este vídeo com ela. Toda quarta-feira, às 19 horas, vídeo novo neste canal.